casal perfeito no estilo Titanic. Jantarzinho, sorvetinho, jogo de boliche. O nosso romance parece amor de novela. Tudo é perfeito quando eu tô com ela. Mas sempre tem aquela ligação, galera chamando pra pegação. E essa história cê já sabe onde vai parar. Partiu balada, a safadeza tá no meu DNA. Eu vim solteiro pra balada. Tô aqui, ela nem sonha. Metade santinho e a outra metade. Sou safado e sem vergonha. Se eu já nasci solteiro, bota a culpa na cegonha. Metade santinho e a outra metade. Sou safado e sem vergonha. Eu vim solteiro pra balada. Tô aqui, ela nem sonha. Metade santinho e a outra metade. Sou safado e sem vergonha. Se eu já nasci solteiro, bota a culpa na cegonha. Metade santinho e a outra metade. Sou safado e sem vergonha. Opa! Ai. ZYD 630, 97.1, Rádio Itaramã FM, Tramandaí, Rio Grande do Sul, emissora integrante do grupo EBS de Comunicações. A partir de agora, na Itaramã, Conexão Litoral. Entrevistas, comentários e debates para você ficar por dentro de tudo que acontece no litoral norte gaúcho. Conexão Litoral. Apresentação, Eloy Bracefim. Bom dia, estamos iniciando o programa Debate dos sábados e hoje nós temos o número de companheiros de debate que para mim é o ideal e para mim também são os homens certos. Para mim não, vou falar pouco. Para os assuntos certos, né? E que vai engrandecer mais o programa, e no sentido de falar e dizer aquilo que se pensa, se acha, respeitando a todos e também levando a informação para que vocês possam analisar aquilo que a gente fala aqui, concorde ou não concorde, respeitamos a todos. E o Genaro, como parceiro de primeiro programa, o Délcio, também nosso companheiro, que não veio 2 programas aí, porque por motivo de força maior. E agora o meu amigo Marcos Figueiró, que é outra pessoa que também tem qualificação, é inteligente, tem visão, é estudioso. Então nós temos um time de alto quilate, de alto valor, de pensamentos, de noção da coisa, seja ela qual for, assuntos diversificados, e esses assuntos são todos colocados na pauta dos programas para que todos possam avaliar e também nosso objetivo é somar, informar, somar, e as pessoas que nos ouvem também formem o seu juízo e façam sua reflexão daquilo que a gente falou, e aí também pratique ou não pratique, façam ou não façam, enfim, nós queremos colaborar, contribuir com a sociedade. Então, eu vou começar com o nosso mais novel, né, participante, que é o meu amigo Marcos Figueiró. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cecim. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaramã FM. É uma satisfação, é uma honra estar ao lado de pessoas tão ilustres como o meu irmão Genaro, como
o Cecim, o nosso novo amigo aqui, que hoje, o Delcio, que está aqui com a gente. E venho para essa bancada aqui com humildade, com simplicidade, querendo apenas somar, contribuir com alguma coisa que a gente possa devagar aqui dentro desse programa, né? Um programa que acontece todos os sábados aí, um programa já bastante difundido e ouvido aí pela nossa sociedade, né? E a gente está aqui para já um convite já feito há bastante tempo pelo Cecim, porém, devido às nossas atividades aí, a gente vem relutando e vem procrastinando essa decisão, mas domingo não teve como, porque o Cecim, se tem uma coisa que o Cecim tem, é ser convincente. E aí ele conseguiu me convencer que eu tinha que estar aqui, que eu tinha que somar a este grupo, e eu espero poder colaborar e satisfazer aí ao programa, né, com alguma coisa que a gente possa acrescentar aí. Muito bem, bom dia, Cecim, que é condutor desse programa. Bom dia, meu irmão Marcos, bem-vindo a esta mesa redonda, quadrada, né? De todos os sábados. Bem-vindo novamente, meu irmão Delcio, também, que sentimos muito tua falta. Eu tô triste porque dividi meu salário agora em um terço, né? Eu estava ganhando 100% do salário agora aqui da rádio, agora eu vou ter que dividir um terço do salário. Isso aí a gente aumenta isso o faturamento para dividir. Agora com a audiência que vai ser agora aí. Com a audiência aí, você sim vai ter aí só os patrocinadores do Marco aí. E uma saudação, obviamente, especial para todos os nossos ouvintes, todo o pessoal que nos acompanha aqui na live todos os sábados. Para mim, é um prazer e uma honra estar sempre aqui, né? Nos sábados, fazendo um debate, como sempre, qualificado, refletivo, buscando analisar os fatos, enfim, da semana, projetando algumas coisas também, pensando em voz alta. Outro dia me veio essa questão, né? Pensando em voz alta, né? E deixando que nossos ouvintes façam a sua própria reflexão, né? Porque nós não estamos aqui para influenciar ninguém, né? Claro. Eu não sou, como é que se chama? YouTuber, influencer. Isso. Né? Sim. Influenciador digital. Digital influencer. Eu não tenho nada, não é essa a intenção. A intenção é expor pensamentos, expor os fatos do dia a dia que estão acontecendo, principalmente na esfera política, como tem acontecido na economia, na educação, na saúde, tantos temas que já abordamos, mas deixando absolutamente à vontade o nosso ouvinte, o nosso assistente da live, para fazer o seu juízo de valor, né? Eu vou expressar o meu, porque não tem como expressar o dos outros, eu vou expressar o meu, né? Mas cada um vai ter que fazer seu juízo de valor. Não me queiram mal quando eu fizer elaborar alguns pensamentos que são contrários ao juízo de alguém, né? Mas só o fato de fazermos as pessoas pensar, já estamos avançando muito. Acho que o que está faltando realmente, e depois eu vou abordar um pouco isso, tá? Bem, então cheguei à vez. Muito obrigado por me receberem de volta, Marco, um grande prazer te conhecer. Cecim, muito obrigado, né? Bom dia ao Cleison, aos nossos ouvintes, nossos assistentes, como diz o Genaro. Estava morrendo de saudade, né? Faz uma falta. Imagino. Depois de um ano aqui deitando falações, né? Eu fico pensando assim, será que a gente merece estar aqui, sendo ouvido, assistido por tanta gente? O que fizemos para estarmos aqui, né? O Cecim é que nos garimpou, né? Então passou a sua peneirazinha e disse, tá, essas aqui são as pedras preciosas da joia que vou construir, né? E, Genaro, o melhor bolo torta é aquele que consegue combinar as medidas ideais de sal e açúcar, né? Então, eventualmente, a gente precisa emitir conceitos contrários ao senso comum, nem que seja
para fazer o contraponto e causar o desconforto, né? Para que o desconforto cause na pessoa a necessidade de elaborar um conceito, né? Então, acho que esse é o desafio. Lembro no curso de contabilidade que nós tínhamos que fazer lá não me lembro nem qual era a cadeira, mas era a ocasião que estavam lá discutindo presidencialismo, parlamentarismo em 1900 e não sei quando. E eu disse, não, eu vou defender a monarquia. Mas como assim? É indefensável? Simples, o outro todos já defendem, né? Então eu vou defender o que ninguém defende, para que cause, né? Um dos grandes motes da cultura é causar desconforto. Claro. Né? A arte causa desconforto. E talvez por esse motivo, nos tempos modernos, vamos chamar assim, contemporâneos, se comece a perseguir a arte, para que ela pare de causar desconforto, para que a gente tenha um pensamento único, uníssono, né? Mas, enfim, também era só uma introdução, né? Bom, feita a introdução, feita a apresentação, nós vamos para a pauta, dando continuidade ao que eu e o Genaro tínhamos tratado do assunto na próxima. Reforma do governo do Estado, reforma administrativa, reforma tributária a nível estadual, prova fiscal e a nível federal. E agora a proposta do presidente Bolsonaro também reduzir o ICMS que os governos, que ele retira o combustível para, no caso dos outros governadores concordarem. Mas vamos começar com a reforma, que é a pauta da semana, a reforma que foi feita através do projeto de lei que o governador mandou, reduzindo os benefícios ao funcionário público, e, no caso, atinge a todos, mas no caso específico do projeto foi Brigada, Polícia Civil e professores, né? E que anteriormente tinha sido também do Poder Judiciário, mas a do Poder Judiciário foi proposta pelo Judiciário. E essa foi proposta pelo governador, se não me falha a memória. Não sei como é que... Antes de começar, só queria avisar, deixar consignado aqui hoje, que dia é hoje? 8, né? 8 de fevereiro, né? Que ninguém vai tirar das minhas prateleiras os livros do Machado de Assis. Eu vou deixar... Claro. Absolutamente consignado. Já com mandado de segurança preventivo. Com mandado habeas corpus. Com habeas corpus preventivo de que ninguém vai tirar meus livros Machado de Assis da minha prateleira, da minha biblioteca. Ninguém vai tirar. Dizer, podem até queimar os livros, mas na minha memória, memórias póstumas de Brás Cubas e daí para fora, isso ninguém vai tirar. Exato. Porque já está dentro da minha intelectualidade. Ô Marcos, tu que vivenciasse esse processo das reformas do governo do Estado, tu tem propriedade tanto quanto os companheiros, mas tu vivenciou... É que, na verdade, assim, ó, o Poder Judiciário também foi acometido desse pacote de maldade aí do governador Eduardo Leite. O Poder Judiciário também sofreu todos as perdas que todo o funcionalismo público sofreu. Nós, servidores do Judiciário, tivemos também a redução, o término das licença-prêmios, das vantagens, quinquênios, triênios e as demais vantagens. Inclusive foi aprovado um projeto lá na Assembleia Legislativa que pôs fim a essas vantagens. Eu, por exemplo, se me aposentar hoje, eu estou correndo o risco, que ainda está sendo debatido isso aí, de não levar o meu 75% de triênios, quinquênios e avanços que eu angariei até hoje. E sem falar em outras coisas aí que os deputados aprovaram por desconhecimento e por entrar na onda do governador Eduardo Leite de que essas reformas são necessárias para o melhor andamento do governo. E hoje, depois de aprovado, ele já começa a colocar que não é só essas pacote de maldade aí que
iriam beneficiar e melhorar o Estado. Agora já vem outros pacotes aí que ele está começando a encampar e colocar para a sociedade, como se isso também é necessário para que haja um crescimento do Estado. Eu peço, venha, né? O Cecim é um homem público com larga experiência em gestão pública, né? O Genaro faz um papel de gestor público, né? Eu pergunto para vocês o seguinte: a culpa é dos servidores? Se o hospital não andar, a culpa é dos médicos, enfermeiros, faxineiros, porteiros? Se o município que tu foste gestor, ou dos municípios que tu foste gestor, se esses municípios em algum momento dito não estavam bem, a culpa era dos servidores e normalmente dos mais humildes, porque as carreiras top ninguém está mexendo, né, Marco? Se mexe é naquela mão de obra essencial, né? Eu faço gestão lá do meu escritório. Se em algum momento eu achar que o meu escritório está indo mal, eu jamais vou mexer nas pessoas que estão ali comigo. Se eu achar que não tem mais nenhum jeito, então eu peço o meu chapéu e vou embora. Agora, ficar nessa coisa de a culpa é dos servidores, o que foi feito com os professores desse Estado, isso é uma coisa indescritível, isso nunca mais vai ser recuperado. E me permitam uma parte, dizer que querer privatizar os professores, isso aí é uma outra... querer resolver a questão do Estado botando a culpa nos servidores que menos ganham. E os deputados? E quantos CCs tem dentro dos governos? Não, e os altos cargos, o presidente do Banrisul foi contratado ganhando 80 mil por mês, né? Então, esse tipo de política, eu não consigo aceitar ele como eficiente no sentido de solucionar os problemas. Tá? Eu acho que daqui a pouco tem coisas que podem ser discutidas. Ontem mesmo vinha no caminho escutando debate de deputados e fato, tem coisas assim que eu acho que dá para... os tempos possibilitam novas possibilidades, né? Possibilitar novas possibilidades é meio estilo Weintraub, assim, entendeu? Mas, enfim... Então, eu não consigo mais aceitar, e eu acho que aí é um alerta que eu vou fazer, daqui uns dias tem eleição. Tá? Por que na campanha ele diz, e mesmo agora, no meio desse tumulto todo, não, nós temos que enxugar o Estado para que ele se dedique às coisas que ele tem que se dedicar, saúde, educação e segurança. Aí arrebentou com a polícia, arrebentou com os professores, e vem me dizer que tem que está se preocupando com educação, segurança e saúde? Essa é só... Quando um cidadão vier agora pedir o seu voto, daqui uns dias estão aí vereadores, prefeitos e não sei o que mais e tal. O senhor votou lá na Assembleia como? A favor da educação, arrebentando os professores? Esse foi o seu voto? O senhor votou a favor da segurança, arrebentando os policiais? Esse foi o seu voto? O senhor está me dizendo que a sua prioridade é segurança, saúde e educação? E a sua prioridade, mas qual foi a sua atitude? Né? Genaro, tu já está nervoso porque tu já perdeu 1/3, 2/3 do teu espaço de tempo. Na verdade, assim, vocês estavam falando e eu estava refletindo um pouco sobre o assunto e lembrando algumas coisas importantes. Primeiro que na filosofia o importante é a pergunta e não a resposta, né? Com certeza, essa aí é a melhor. Se tu fizer a pergunta certa, tu vai ter a resposta certa. Se tu não fizer a pergunta certa, tu não vai ter. Deixa eu te... O professor de matemática financeira dizia o seguinte: se vocês têm problema com matemática, estude em português. Exatamente. Porque vocês leem errado a questão e aí vocês nunca vão conseguir errado. Os problemas nunca vão ser resolvidos se tu não souber, se tu não ler direito a pergunta. Então a filosofia foi fundada não pela resposta, foi fundada pelas perguntas, né? Aí eu me faço a seguinte pergunta, né? Eu vejo todo esse movimento de reformas,
nós estamos invadidos aí por uma política neoliberal que já vem há um tempo, né? Foi implantada lá, em seguida que o Sarney saiu, que assumiu o Collor, depois teve o Itamar, e aí veio o Fernando Henrique, que havia uma grande esperança que o Fernando Henrique, que havia sido um democrata, um social-democrata, ele trouxe a política de Margaret Thatcher para dentro do Brasil, né? Da Margaret Thatcher e daquele que era ator, Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Trouxe para dentro do Brasil e aplicou uma política neoliberal que, na verdade, no mundo todo estava sendo, digamos assim, efervescente. Gestada. E aí começaram as tal das reformas e as privatizações com o intuito, na verdade, o intuito máximo é ter o Estado mínimo. Ok? Esse é o intuito. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, e por isso que eu digo que na filosofia o importante é a pergunta e não a resposta, né? A resposta, ela advém da pergunta. Por que Estado mínimo? E eu tenho conversado com muitos adeptos ao neoliberalismo e vou confessar uma coisa para vocês, nem eles têm a resposta do porquê. Porque a resposta vaga é a seguinte: se nós tivermos um Estado mínimo, veja que não estou nem discutindo ainda a reforma do leite, não cheguei ainda lá, fazendo toda uma construção conceitual, tá? Para nós entendermos o que está acontecendo. Que se não ficamos divagando sobre os problemas e sobre as soluções que eles estão, e a gente não entende o porquê, né? Então, todos esses adeptos do Estado mínimo, eles têm a mesma utopia que tinha o outro lado do comunismo, de que poderia existir uma sociedade utópica, né? De que sem Estado, ou com o Estado controlando tudo, aliás, no caso do comunismo, controlando todas as facetas do mercado, da sociedade, da economia, da arte, da cultura, da educação, tudo, um Estado máximo. O Estado mínimo tem o mesmo defeito do Estado máximo, ao contrário. O Estado mínimo significa você dar mínimas condições de vida para quem precisa. E aí nós temos que ir para Montesquieu. Quando se inventou o Estado e se inventou a forma, e foi depois da Revolução Francesa, se inventou o Estado que nós vivemos hoje, se inventou um Estado que é para proteger os fracos mesmo. Então não tem que ter Estado mínimo, tem que ter o Estado necessário. Porque o Estado vai proteger não é os ricos, que é o que está acontecendo hoje. Eu ia dizer. Não é o rentista, que é o que está acontecendo hoje. O Estado foi feito para proteger os pobres. Esta é a função do Estado. O que o Estado tem que fazer? De uma forma muito simplificada para o nosso assistente, o nosso ouvinte entender. O Estado tem que retirar impostos da sociedade daqueles que têm mais, para ajudar os que têm menos e praticar não a igualdade, mas a equidade. É muito diferente igualdade de equidade. A equidade é dar para aqueles que precisam. A igualdade é dar para todo mundo. E este foi o grave defeito do comunismo. Pensar em que poderia haver uma sociedade que tu podia dar para todo mundo igual. Não. As pessoas necessitam, têm necessidades diferentes, porque somos todos diferentes. Temos competências diferentes, temos vocações diferentes, temos capacidades. Tem um autor, só para concluir essa primeira fala, tem um autor que diz, pouco tempo atrás estava lendo, depois me vem à memória o nome, que o pobre pode levar até 7 gerações para conseguir se remediar. 7 gerações. No mundo. 7. Ou seja,
tem que esperar 7 gerações para poder ter uma vida, o pobre, o paupérrimo, aquele que não tem nada. 7 gerações. É isto que nós estamos produzindo. Nós estamos produzindo, sim, e queridos amigos aqui da mesa, nós estamos produzindo uma gigantesca desigualdade. E não é só com o servidor público que é parasita, conforme o Paulo Guedes. Eu sou um parasita porque eu sou servidor público. Tu também é parasita, tu é servidor público. Não é os parasitas servidores públicos o problema. O problema não é só com os servidores públicos, o problema é com toda a sociedade que está cada vez mais sendo menos atendida pelo Estado. Cada vez menos educação, cada vez menos saúde, cada vez menos cultura, cada vez menos. Então, abro minha discussão em relação à questão do Estado mínimo. Isso que está sendo produzido aí na reforma, e vamos privatizar, e vamos enxugar, e vamos privatizar a educação, isso aí dialoga com a questão do Estado mínimo, entendendo que o mercado vai regular tudo. Mentira. E depois eu explico. Não, e eu vou dizer mais, agora houve o Paulo Guedes disse que quer inclusive terminar com a estabilidade do servidor público. Isso aí é uma coisa, porque, olha, eu sou contra, até porque eu sou servidor público e defendo a minha profissão, defendo a carreira que eu estudei para passar num concurso. A estabilidade é o que dá garantia a um servidor público de não ser subornado. Se for colocar lá pessoas, vai haver uma inserção de gente indicada por políticos, que é o que se quer. É o que se quer. Tirar a estabilidade pública, se tu não jogar do jeito que eu jogo, e não me venha com esse papo de que só fica no Estado, no trabalho, nessa atividade, quem for competente. E quando há perseguições? E quando há o assédio moral? E quando há aquela coisa do puxar o tapete? Não é verdade? Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho glorioso, dignificante, e daqui um pouco alguém vem e puxa teu tapete, e tu fica à mercê sob a supervisão de alguém menos qualificado do que você. A ideia do Estado mínimo é transformar o serviço público num grande CC, né? E aí por isso precisa tirar a estabilidade, né? Porque aí toda vez que muda o governante, muda todo o serviço público, e aí tu não tem continuidade, aí tu não tem política pública, né? O que é um pouco assustador, assim, nos anos 60, lá no final dos anos 60 e toda a década de 70, a humanidade experimentou uma transformação rumo ao humanismo, né? As ideias de esquerda, de equilíbrio social, de assistência social, né? Eu acho que ao redor do mundo começou a se construir isso, né? Os franceses lá em 1968, mesmo no Brasil, começaram, na verdade, né? Já lá em 1700 quando fizeram a Revolução Francesa, né? E aí depois na verdade tudo vem da Revolução Francesa, né? Sim, igualdade, fraternidade, né? Mas parece que assim nos anos 60, 70 isso tomou corpo. A gente começou a superar os anos 50 do macartismo americano. Te ajudado, é o que eles chamam do novo iluminismo. Isso, tá bem, então que seja. E aí, eu sou um cara anos 80. Né? Nos anos 80 a minha cabeça terminou de se formar, 20 e poucos anos, e de repente eu me senti no papel de agente, de ir para a rua, reivindicar, construir novas políticas, novas formas, e Constituição de 88, Constituição Cidadã, estamos saindo de um regime militar, né? E aí, puxa, eu digo, agora eu estou ficando velho, daqui a pouco bato em 60 anos, daqui a um mês faço 57, puxa, acho que cumpri a minha batalha, agora eu posso esperar e ver o mundo andar. E aí eu olho para o meu neto com 8 anos e vejo assim o que eles estão fazendo com o mundo que esse menino vai ter daqui 15, 20 anos. Esse refluxo
essa marcha ré a toda velocidade, que de repente foi engatada a partir da virada do século, a partir da segunda do segundo decêndio desse século agora, né? É absolutamente assustador, porque eles dominaram todos os meios de comunicação e criaram novos meios de comunicação em massa e já dominando eles. Esses pensadores modernos atuais, eles são muito piores do que os pensadores do início do século passado. Os macartistas são seminaristas comparados com essa gente que está aí. Tá? O Paulo Guedes é muito pior do que qualquer um daqueles loucos americanos lá que caçavam comunistas na rua. Entendeu? É muito pior porque ele hoje ele domina a formação das mentes. Tá? Hoje tu tem é impressionante o uníssono de todas as mídias. Gente, não se sabe que os petroleiros estão em greve. Nos anos 80 a gente ficaria sabendo. Sem dúvida. Tá? E aí é que é o grande aplauso que eu faço ao Cecim, porque ele dá a possibilidade da gente ter um espaço aqui para falar sobre essas coisas. Tu entendeu? Onde tu não tem... Vai para essas grandes mídias. Não se fala esse tipo de contraponto. Muito pelo contrário, todos batendo palmas pro Guedes, pro Eduardo Leite, pro Dória, pro Witzel. O Witzel está dando água contaminada para milhões de cariocas. Água com esgoto, com cheiro de esgoto. E está dizendo que a culpa é da companhia de água. Quando ele botou uma meia dúzia de pastor neopentecostal a filtrar água. E isso não vem para discussão. Então, é muito, muito mais assustador o quadro agora do que ele era há 50 anos atrás. Eu quero colocar... Não. Tá normal. Tomamos conta do programa do Cecim. Não, mas... Assim não tem mais voz aqui. Não, mas o debate a dinâmica é assim. Essa é a dinâmica. A dinâmica é interferir, concordar, discordar e eu vou fazer a pergunta para os três. Epa. Ouçam bem o que eu vou colocar. Nós temos um país subdesenvolvido. Nós temos um país presidencialista. Sou defensor intransigente do funcionário estatutário, funcionário que tem a garantia através do concurso que prestou da sua função. Os direitos também adquiriu, foi feita a lei, tem que ser preservado e garantido. Mas aí eu pergunto o seguinte: vivemos num país subdesenvolvido e num país presidencialista. Se fosse o caso, a pergunta é dentro do meu raciocínio, todos os funcionários, todos de quadro, todos estáveis, todos garantidos. A garantia jamais tirar. Direito adquirido não se mexe. E também, tanto do passado como do futuro. Está morta a questão. O Estado teria que ver outras alternativas para fazer a sua contenção de despesa e também o excesso de gasto. Mas como viveriam os políticos? Se a base deles que eles fazem é da promessa de cargos e posições. Aí num país presidencialista que nem o nosso, e que a cultura é desse tamanho, é pequenininha, porque nós temos a nossa cultura de concepção de Estado e de direito é pequena, no contexto geral. Porque nós somos um país subdesenvolvido, temos 75% de pobre, a classe média em torno de 25% e os poderosos de 5%. Se a classe pobre é 75%, por consequência, é conduzido. Como o processo é presidencialista, se fosse um processo que fosse, em vez de ser presidencialista, fosse parlamentarista, monarquista, parlamentarista, ainda a coisa se aproximava porque
vem o primeiro-ministro e tal, e o presidente da República figura como representante de Estado. Então, aí a pergunta, como proceder? Como seria a forma de os políticos fazer a campanha, fazer o trabalho deles, sem usar o empreguismo? Se nós temos um país subdesenvolvido, num país em que o emprego está aí beirando 14 milhões de pessoas desempregadas. Aí eu deixo no ar para incrementar o debate. Como era a minha vez, eu vou iniciar então a responder a tua pergunta. Iniciou respondendo a tua pergunta da seguinte forma. Quem disse que o problema do Estado brasileiro, e quando falo Estado brasileiro, falo da União, falo do Estado e do município, a carga de encargos dos servidores? Quem é que disse isso? Aonde que está o estudo científico que mostra que o problema do Estado brasileiro é o gasto com o servidor público? Não existe nenhum estudo. Existe, por exemplo, vou te dar um exemplo e vou responder a tua pergunta. Foi dito pelo Guedes, agora essa semana, que o Brasil gasta 90% com servidor público. É mentira, é 49%. O gasto com pessoal no serviço público é 49%. É mentira. É mentira. Estou chamando o senhor de mentiroso, senhor Guedes. Apresente os números. Não vá nas redes sociais e falar abobrinha. O senhor mentiu. Não é 90%, é 49%. Tá? Dados do IBGE. Então, assim, quando tu vive um estado de mentira, tu vive num estado de... O que acontece? Tu diz para a população que não é servidor público, que o gasto do Estado é 90%, qual é o pensamento da população? Tem que começar a demitir, né? Porque senão não vai sobrar dinheiro para educação, para saúde, tá? Então, assim, volto a dizer, o problema é de origem. Outra coisa, respondendo a pergunta, eu acho que nós não estamos preparados para viver um parlamentarismo. Minha opinião. É minha, né? Óbvio. Eu acho que o parlamentarismo é para sociedades que tenham um processo cultural, um processo educacional mais avançado. Como a Inglaterra, como a Holanda, como, sei lá, entendeu? A França. Nesses países, o parlamentarismo até funciona. O parlamentar na Inglaterra anda de metrô, de ônibus. Aqui tem carro preto e motorista. 2 ou 3 carros de segurança atrás. Tem só aqui, na Assembleia tem 2.600 funcionários para quantos deputados? 55. 55. Tá. Então, eu acho que na concepção teórica o parlamentarismo é muito mais democrático do que o presidencialismo. Por quê? Porque o parlamentarismo, digamos assim, são todos nossos representantes, né, escolhidos por voto, que depois escolhem um deles para ser o primeiro-ministro. Porra, o cara não está funcionando, não está trabalhando direito, tira e bota outro. Entendeu? Tira o presidente da República, hoje. Se não for com conchavo, como aconteceu com a Dilma, e como aconteceu com o Collor, não tira, não. Não tira. Aí eu te pergunto outra coisa. Aí, contra o presidencialismo. Desde a República, quantos presidentes concluíram o seu mandato? Sabe quantos? Desde que a República foi decretada em 1889? Sabe quantos presidentes concluíram o mandato? 4. 4 presidentes. Puxa, não tinha me dado conta que foi 4. tanto. Apenas 4 presidentes terminaram o seu mandato. Então, nós vivemos num país de contradições. Nós vivemos num país que tem enorme dificuldade de conviver, e agora, mais agora do que antes,
parece, com o contraditório. A polarização, a grenalização, não é somente no Rio Grande do Sul. Ela acontece em todo o país. Sempre a direita e a esquerda se degladiaram no país. Depois posso até contar a história disso. Não vou fazê-lo agora, mas vieram as turras desde a época até da monarquia. Monarquistas e republicanos viviam as turras. Depois que foi feita a república, a esquerda e direita viveram as turras. Estou falando desde 1889. Estou falando de 130 anos. Vivem as turras. Marquinhos. Mas especificamente respondendo a pergunta do Cecim, que eu vejo assim. Em primeiro lugar, presidencialista. Nosso governo federal é presidencialista. Mas mais parece uma monarquia, né? Porque toda a família manda. Concordo contigo. Toda a família manda. A corte. A corte bolsonarista. E nós temos que cuidar aqui, gente. Se falar mal do Bolsonaro, nós podemos ser linchados aí na rua. Agora há poucos dias aí, uma pessoa, só porque ela fez um comentário negativo do governo Bolsonaro, ela foi quase que assassinada. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque, infelizmente, as redes sociais, a mídia, porque você pode ver que o Bolsonaro usa mais as redes sociais do que a própria imprensa oficial. Se a Voz do Brasil tem que escamotear para buscar uma informação, buscar uma reportagem lá dentro do próprio governo. Então isso é uma realidade. Então esse é o começo da resposta que eu tinha que dar para que tu fizeste. Segundo, eu acho que tem que haver gestão. Enquanto não houver gestão, o próprio Estado, Cecim e colegas aqui da bancada, o próprio Estado não sabe nem sabe o número de propriedades que detém em todo o Estado. Não sabe. O próprio governo não tem números e não tem localizações de áreas que lhe pertencem. Tanto é que ele lançou agora vender, leiloar tudo as propriedades do governo. Então, o próprio Poder Judiciário, do qual eu estou inserido como servidor, faz um programa de gestão, tanto que repassa para o Estado um valor, do 10º. Então, e o Estado está devendo para o Poder Judiciário. Deve para o Poder Judiciário. Porque é muito dinheiro que o Poder Judiciário manda. Além do Poder Judiciário construir prédios, manter seu quadro funcional, pagar salários dos servidores, pagar salários dos magistrados, que não é pouco, mas, né? E aí vende para a sociedade que os servidores do Poder Judiciário ganham uma banana de dinheiro, ganham uma fortuna. E o que é uma inverdade. Basta entrar no portal de transparência e ver o meu salário, está lá. Eu não escondo de ninguém. Nós chegamos a ganhar um pouco melhor uma vez. Hoje nós não passa de 4, 5 salários mínimos. Aí, claro, tem mais vantagens, que eu falei antes dos 75% que eu angaria em todos os anos. Então, o que falta, assim, é um programa de gestão. A partir do momento que o governo estadual, governo federal, começar a fazer programa de gestão, a ser gestores. Aqui o Genaro administrou o hospital nosso de Tramandaí. Por muitos e muitos anos, diga-se de passagem, um excelente trabalho desenvolvido na sua gestão. E ainda continua fazendo trabalho de gestor dentro do hospital. Mas ele fez gestão. Ele sabe aonde que a culpa não é do enfermeiro, que ele sabe lá que a culpa não é da pessoa da faxina, que a decadência ou as deficiências, vamos dizer assim, do hospital de Tramandaí. Que eu tenho e queria, e se eu puder um dia batalhar por isso, é transformar o nosso hospital de Tramandaí num hospital regional. E isso é um sonho. Eu venho brigando através do Grupo Tramandaí em Ação, o qual eu represento, com 16.500 pessoas, e agora, mais com essa oportunidade que me foi dado através da Rádio Taramã. E hoje nós estamos falando até para Palmeira das Missões, Santa Rosa, Ijuí, Cruz Alta. Olha quanta gente aqui, ó, nos acompanhando. Meu irmão em São Paulo. Né? Nós acompanhando aqui, ó. Então, assim, ó, isso, Urubici, Santa Catarina, olha só onde está a nossa frequência. Nossa audiência, digamos assim. É verdade. Então, assim, ó, essa é o problema do nosso estado, assim, é falta de gestão. Aí coloca um cara lá dentro, que nunca se ouviu, acho que nunca leu sobre Maquiavel, o Príncipe, né? Nunca. Aí, claro, só tem acha que
exterminando com os servidores públicos, que vai, diga-se de passagem, vou dizer para vocês, isso que está sendo feito com os servidores públicos só vai diminuir a capacidade de atendimento ao serviço público. O serviço público vai ficar decadente. Antes que eu vou fazer uma colocação para vocês, eu sou um municipalista convicto e também daqueles mais ferrenhos. Sou municipalista e sou nacionalista. Eu disse aqui em outras ocasiões, e vou repetir, que com todos altos e baixos, e acertos e erros do presidente da República, se ele concluir o Pacto Federativo e a reforma tributária nos moldes que o Congresso vai decidir, porque são os parlamentares, ele vai se tornar o presidente, vai para a história do Brasil. Vai ser o homem que salvou o Brasil. Por quê? Porque hoje nós temos invertido. Quem fica com a metade da fatia do bolo é o governo federal. Parte da metade é o Estado. E nós ficamos com as migalhas, que faz com que o prefeito, e eu sou testemunha presente desses fatos, está de chapéu na mão lá pedindo, lá em Brasília, pedindo dinheiro para ficar no município. Sendo que o município, na minha concepção, é a base de sustentação e de garantia para o país. Tudo sai do município. Aquele que produz, que dá emprego, que faz a nação, é o município. É a base de sustentação do poder estadual e federal. Então, nós temos o direito de cada município, o que produz, ficar no mínimo 50%, a metade da receita no município. Eu penso assim, pode ser 50%, 60%, o que o Congresso vai decidir. Os deputados federais, os senadores, deputados estaduais, né, governadores, senadores, sai tudo do município. É aqui na base que eles vêm buscar o voto. Se eles vêm buscar o voto e o presidente da República, pela primeira vez, com todas as deficiências que possa ter, se ele teve o peito, a coragem de propor, de abrir mão da atual injunção política, econômica nacional, se ele abriu mão disso para dar a sustentação aos municípios, ele vai ser um municipalista, vai ser ovacionado, porque aí os prefeitos vão ter a sua garantia da receita. Claro que tem município que produz menos, que tem menos, no nosso caso aqui, que é turístico, nós vivemos no turismo, aí tem que se investir bastante no turismo para atrair pessoas para cá. Atraindo pessoas, nós vamos ter um movimento de pessoal e a economia, no caso, a flutuante ou a turística, vai fazer a cidade crescer, crescendo tem mais comércio, tendo mais comércio tem mais emprego. Então, cada um, dentro da sua característica, como os agrícolas têm que investir na agricultura, para poder ter a produção, porque a produção 50% fica no município. Então, acho que tem os dados negativos, a minha opinião, mas tem os dados positivos que deixa a gente na expectativa de melhores condições. Agora, tem que ser criados esses meios, mas não penalizando o funcionário público, tirando garantias que já o Brasil conquistou, que agora qualquer retrocesso é perda e o país perde nesse sentido. Eu só queria fazer esse parênteses. E até aproveitando me permita uma parte, antes por exemplo, Tramandaí, vamos falar, Tramandaí. Tramandaí é uma cidade que eu sempre venho dizendo assim, que não tinha uma identidade. Ela não tinha uma identidade. Nós não sabíamos se Tramandaí era turística, nós não sabíamos se Tramandaí era uma cidade voltada ao comércio, universitária, nós não sabíamos. Hoje nós já começa a se definir uma identidade para o nosso município, qual seja turística. Porque está sendo feita uma orla marítima lá, uma revitalização na nossa
na nossa beira-mar, está sendo criado outros espaços públicos para a população utilizar. Hoje, no inverno, se a gente passar em alguns lugares, hoje o próprio comércio já vem comentando isso aí, de que sofreu um aumento de visitantes da nossa cidade depois de começar, ainda não está concluída, a revitalização da beira-mar e esses espaços que estão sendo concluído, tipo no espaço ali no centro de eventos, tipo na beira da lagoa, agora vai ser feito mais um trapiche aí, que também vai chamar mais os turistas. Então, isso tudo são melhorias que são programas de gestão. Tem que investir no Tem que turismo. investir aqui. E se nós pudéssemos ter um retorno maior de dinheiro para o nosso município, com certeza os nossos administradores, nossos gestores, os prefeitos, eles teriam condições de fazer melhor para a nossa cidade. Eu quero só voltar um pouquinho atrás, quando a gente falou na estabilidade dos servidores, né? Imagina se o Marcos, a idade é bruxa. Se o Marcos não tiver estabilidade e daqui a pouco passa na mão dele um processo lá que o juiz pintou e bordou, com que liberdade o Marcos vai poder denunciar que o juiz fez uma coisa errada ali, tá? Imagina se um hospital, o servidor não tiver estabilidade e ele vê o Genaro metendo a mão, se ele abrir a boca, ele vai para a rua no outro dia, se ele não tiver estabilidade. Então, a estabilidade do funcionário público, do servidor público, ela serve também para a autonomia deste servidor, para que ele seja, dentro da repartição dele, um fiscal do povo. Porque assim, o servidor público que ver uma ilegalidade e não denunciar ela, ele incorre em crime, né? E aonde, inclusive, ele perde a estabilidade dele, né? Então, ele também é um fiscal do contribuinte dentro da repartição, para que eventuais malfeitos de algum outro servidor possam ser publicizados no sentido de se corrigir esse malfeito. Ontem eu vim ouvindo um deputado, eu não vou dizer o nome dele para não dar mídia para ele. Nem merece. O cara dizendo o seguinte: porque Porto Alegre gasta todos os meses 200 milhões com os funcionários. Imagina, isto no final de um ano são 1 bilhão e 400 milhões que a prefeitura poderia construir obras e coisa. Mas aí nós não vamos ter mais hospital? Mas e o salário Nós não vamos mais ter escola? Nós não vamos ter manutenção na rua? Nós não vamos ter capina? Nós não vamos ter arrecadação, receita? Mas que tipo de pensamento é esse? Que o funcionário público é um gasto. Tá? E se nós pudéssemos pegar esse gasto, sim, quanto é que ele cobraria de taxinha nas obras que ele faria? Ele quer fazer obra, ele não quer atender a população. Esses 200 milhões são atendimento à população. Aquela ideia inicial do Estado, né? Montesquieu, que o Genaro falou há pouco, né? O Estado está para proteger o cidadão menos protegido por si mesmo. Tá? Sabe por que o Leite não quer brigadiano? Porque ele não precisa. Na 24 de outubro, na Padre Chagas, em Porto Alegre, não precisa polícia. Lá não tem pobre. Sabe onde precisa polícia? Na Restinga, na Lomba do Pinheiro, no Sarandi, nos bairros dominados por traficantes. Mas aí ele entende que é gastar dinheiro com segurança. Não, é dar segurança àquele pobre que mora numa região menos desenvolvida, para que ele não precise se corromper ao tráfico, ao crime. Entendeu? Para isso existe o Estado. O Estado não gasta dinheiro. O Estado presta assistência e serviço ao cidadão. Né? Só para ilustrar, só o Brasil tem SUS. Mentira, essa semana eu encontrei um rapazinho que mora na Austrália há 5 anos. A mãe dele me chamou para
que eles precisavam, enfim, moram lá, vão ter cidadania agora daqui uns dias, né? E aí como é que faz com o CPF, imposto de renda e essas coisas? Ele trabalha como chefe de cozinha lá e ganha lá um dinheirinho, e ele e a namorada andam fazendo investimento aqui no Brasil. E aí eu disse, olha, cara, isso aí me parece uma remessa ilegal de divisas. Cuidado lá com o fisco australiano. Mas aí ele me disse que hoje ele tem todos os direitos do cidadão australiano, ele só não tem direito a votar e a usar o serviço público de saúde universal. Que assim que sair agora o visto definitivo dele com passaporte australiano, ele também vai ter acesso ao serviço universal de saúde nos moldes do brasileiro, aonde não tem é nos Estados Unidos. Estados Unidos ele é todo privado. Se você não tem dinheiro para pagar o médico, você morre, pronto. Né? Então, a gente precisa ir desconstruindo algumas dessas coisas que são enfiadas, porque o que se quer, bem, quem disse agora há pouco, se quer jogar a população contra o poder público, contra o servidor público, no sentido de dizer que ele é um privilegiado, que ele ganha muito bem. Não, nós temos que dizer... Parasita, nós temos que dizer para a população que o servidor público presta serviços. Se existem deficiências nesse serviço, bom, isso nós temos que corrigir. Isso nós temos que corrigir. Se a nossa justiça leva 150 anos para julgar um processo, isso nós temos que corrigir. Não temos que acabar com a justiça. Correto. Tá? Não temos que acabar com o sistema público unificado de saúde porque algumas pessoas não são atendidas. Não, nós temos que ampliar ele mais. Né? Me parece que o que temos que fazer é o Cecim parar de jogar granada em cima da mesa. Porque ele é só isso que faz. Ele joga granada em cima da mesa e postar e fica olhando para ver como é que nós nos viramos com a granada, né? Olha a cara de sem vergonha. Pode na sala. Olha a cara de sem vergonha. Ele simplesmente larga a granada e sai. Igual você se vire. Mas eu acho que é interessante esse debate aí, porque a gente claro. Na rede social um fala desse e o resto mas assim eu vou abordar o Delcio, tanto o Marcos e o Delcio já vou abordar outros aspectos. Eu vou abordar o aspecto que tu colocaste, de que a questão do que se o presidente acertar na economia, ele se consagra. Tá. Eu vou te dizer o seguinte, Cecim. Até porque tudo gira em função... Deixa eu te dizer. Se colocar o Tiririca como presidente da República e ele conseguir acertar a mão na economia, ele se consagra. Se tu colocar o Cacareco... Lembra o Cacareco? Macaco Simão. Você lembra o Cacareco? Sim. Cacareco era um... Acho que era um macaco lá na década de 80 que o pessoal votou lá no Rio, quando a votação ainda não era eletrônica. Eles escreviam na célula. O Cacareco tem mais votos do que muito deputado. Então, assim, se tu botar qualquer pessoa que acerte a mão na economia, ele vai se consagrar. Quanto a isso, não tem discussão. E tu tens toda a razão. O Bolsonaro não tem uma luz, não tem uma lampadinha, uma lâmpada. Meia lâmpada. Uma vela apagada. Não tem uma vela. Para aí, deixa eu terminar. Ele tem a caneta. Deixa eu terminar. Ele não tem nem a vela para acender. Certo. Tá? Mas se ele acertar a mão na economia, ele se consagra. Tá. Qual é o problema? O problema é trajetória. Tá? Tu não pode, na física, se tu tá indo para o norte, tu não vai chegar no sul nunca. Ok? Perfeito. Se tu tá viajando para o norte, não, eu tô indo para o sul. Tá, mas parei um pouquinho. Tu tá indo para o norte, não, mas eu quero ir para o sul, eu vou ir para eu vou chegar por onde no sul. Eu tô, vou chegar no sul. Não vai chegar. Acerta a tua bússola, então. Acerta a tua bússola. Exatamente, Marquinhos. Bússola, tem que acertar a bússola. O Bolsonaro não vai conseguir acertar a bússola porque o Bolsonaro tem 30 anos de inutilidade pública, tá? Esse é o termo, inutilidade pública, mas ele tem a caneta.
57 milhões de pessoas entregaram a caneta para ele. Tem uma imagem que foi vendida nas redes sociais. Isso. E tem a caneta. E tem 57 milhões de pessoas que entregaram. Hoje não é 57 mais, mas vamos dizer, ele tem a caneta na mão. Então é o seguinte, se por um milagre, e eu estou à espera dele, se por um milagre as forças políticas, porque ele está inserido no meio de um furacão político, tá? Ele está no meio de... Tu imagina um furacão, tem um olho, né? Furacão tem um olho. Tem a parte central, que se chama o olho do furacão. Ele está no meio do olho do furacão. Ele, Bolsonaro, com toda a família dele, com todos os problemas que, enfim, que estão aí. Esse turbilhão político, ele vai gerar alguma coisa. E eu acredito muito, Cecim, que quem vai fazer as reformas mesmo, ele vai assinar, e talvez ele vá se consagrar. Mas quem vai fazer as reformas mesmo vai ser o Congresso Nacional. Vai ser o Rodrigo Maia e aquele outro gordo, são dois gordinhos, o Alcolumbre. Me dá a impressão que quem vai comandar o espetáculo a partir de agora de março vai ser o Congresso Nacional. Quem vai pautar, e isso eu te digo pelo seguinte, trajetória. O que aconteceu com a reforma trabalhista? A reforma trabalhista foi mandada para o Congresso mudou toda ela. O que aconteceu com a reforma previdenciária? A reforma previdenciária, o Congresso mandou para o governo mandou para o Congresso mudou toda ela. O que aconteceu com a reforma da segurança pública? O governo mandou o seu projeto e o Congresso mudou tudo. O que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa. Se o Congresso Nacional tiver a sensibilidade, eu duvido que tenha, mas se o Congresso Nacional tiver a sensibilidade de entender de que nós vivemos num país que não é uma federação, que é uma república unitária e não uma república federativa. Por que é uma república unitária? Porque 51% do recurso fica na mão do governo federal, então como é que pode ser uma república federativa? Isso de república federativa não tem nada. República federativa é uma república como os Estados Unidos, os Estados Unidos da América, onde os estados têm autonomia financeira, administrativa, legal, até para pena fiscal, de morte, se quiser. Tudo. Aqui não. Nós vivemos numa república unitária que se diz federativa. Então, se o Congresso tiver, se sim, a felicidade, que eu duvido, de entender que vivemos numa república unitária e não federativa e começar a fazer a reforma pela reforma fiscal, pelo pacto federativo, que muito bem disse o Alceu aqui, o deputado Alceu, que não existe pacto federativo nenhum hoje, porque todo o dinheiro está indo para o governo federal, e é verdade, não existe pacto federativo. Se tiver esta sensibilidade e fizerem uma reforma fiscal e tributária que privilegie o recurso para os municípios, se consagra. Eu, em parte, concordo contigo, mas também faço um adendo que a vontade da pessoa é o que comanda um acerto ou um erro. Entendi. Todos os presidentes que passaram, nenhum teve a coragem de mandar fazer a reforma tributária, de fazer o Pacto Federativo. Ele, presidente, teve a coragem e mandou. O ministro também, claro, tem parte disso aí, o Guedes mandou. Por quê? Agora tu me trouxe a ideia de uma coisa que eu não tinha percebido. Todos os presidentes que passaram, depois da Revolução, são civis e políticos. O Bolsonaro é político, mas não político total. E por não ser político total, de ficar pressionado para fazer as coisas que tem que ser feita, ele está propondo.
Aí vem aquilo que tu está confirmando. O Congresso vai decidir. O Congresso vai votar, vai transformar, vai aumentar, vai diminuir. Está tudo na mão do Congresso. Mas aí é que se vai ver os políticos e os deputados se vão votar ou não vão votar. E eu acho que vão votar, porque se não votarem, eles que não descem mais para baixo pedir voto, porque não vão levar. Porque aqui na base está a sociedade, está o prefeito, está o vice-prefeito, estão os vereadores, está a comunidade das entidades, está tudo na base, esperando a ação dos deputados na votação da reforma e também do pacto que está proposto. Eu entendo que isto vai acontecer. E se isto acontecer, o Brasil vai dar um pulo, um salto não definitivo, grande, mas vai dar um passinho mais à frente em que se der direito àquele que produz, aquele que é a base, que é o município, de dar melhores condições de vida à população brasileira. Eu penso sim. Infelizmente tivemos um contratempo. Estaria aqui hoje conosco o presidente da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Ninguém melhor do que o presidente da Federação das Associações de Municípios para falar de municipalismo. Se não houver nenhum contratempo, no próximo sábado ele vai estar aqui. E eu acho que aí nós podemos retomar essa conversa. Tá? Talvez seja mais indicado, porque aí vamos pegar essas granadas e jogar no colo dele. Tá? Ele que desarme elas. Tá? É verdade. Eu quero fazer uma outra reflexão aqui. O Congresso fez a reforma trabalhista, o Congresso fez a reforma previdenciária. Segurança. Muito bem. A reforma trabalhista, hoje nós temos 40 milhões de Uberes no Brasil. Não deu nada. Para quem foi bom a reforma trabalhista? A reforma da Previdência, agora em março, quem pagava 8% de INPS vai passar a pagar 9%, quem pagava 9% vai passar a pagar 12%, e quem pagava 11% vai passar a pagar 14%. E eu tenho que trabalhar 2 anos mais. Descontado do salário. Para quem foi a reforma? Qual é a reforma que esse bando de vigarista vai fazer municipal? Para quem? Para os municípios? Se sim, aumenta a dose do remedinho. É o trajeto. É a trajetória. É a bússola. É a trajetória. O Bolsonaro é um miliciano. Ele é um miliciano. O vizinho dele é miliciano. O assessor do filho dele é um dos bandidos mais procurados do Brasil. Vocês acham que o Bolsonaro vai fazer uma reforma para o Brasil? Alguém de sã consciência pode pensar que do Bolsonaro ou do Congresso Nacional Político Brasileiro vai sair uma reforma que seja boa para a população brasileira depois do que eles fizeram com a Previdência, com a Trabalhista? Gente, Porto Alegre está tapado de meninos e meninas pedalando bicicleta para cima e para baixo e se fude, sei lá o que é aquilo, entendeu? Eles não têm nada. Eles não têm nem a bicicleta. O que vai ser desses meninos e meninas quando eles tiverem a nossa idade, 50, 60 anos? Eles não têm carteiras. E essa semana o Tribunal Superior do Trabalho pacificou. Eles não são empregados. Eles são autônomos empreendedores. Aquilo que se disse lá atrás, que nós vamos virar um Chile da vida? Claro. Semana passada eu estava conversando com um cliente médico que tem uma clínica lá. Mudou algumas configurações da clínica dele, eu chamei ele e disse, doutor, nós temos que começar a traçar outros caminhos. Enquanto era um brinquedinho de 200, 300 mil por ano, tinha um tratamento. Esse ano a estimativa é 3 milhões. Né? E aí, ele tem lá a retirada dele, e como a legislação prevê, ele tem os lucros que a clínica gera, ele retira e não paga imposto de renda. E aí ele estava preocupado. Télcio, eles vão mexer nessa coisa dos lucros. Vão. Genaro, vão. Enquanto a família Moreira Salles receber 40 bilhões de rendimentos isentos, tu acha que alguém vai tributar lucro no Brasil? Claro que não. Essa é a reforma tributária? Claro que não.
A reforma tributária vai meter a mão no dono. Nem foi votado ainda. Mas tu acha que o dono do Banco Itaú vai deixar de receber 40 bilhões por ano sem pagar imposto de renda? Ele vai pagar imposto de renda? E as multinacionais, que estavam aqui levando dólar para o estrangeiro sem pagar imposto. Nós estamos vendendo o Brasil. Acho que a culpa é do funcionalismo público. Não, os parasitas. São parasitas. Gente, trajetória, a bússola está marcando para o norte. Ele não vai ir para o sul. O povo está no sul. A bússola está marcando o norte. E ele não... Gente, no Brasil, nessa história de presidencialismo republicano, teve 2 ou 3 presidentes que foram nacionalistas. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Jango tentou, mas não esquentou a cadeira. Não esquentou a cadeira. E o maior de todos os bandidos brasileiros, que é o Lula. Maior de todos os bandidos, o Getúlio Vargas se suicidou num mar de corrupção e lama. Já acharam o triplex dele? 50, 60 anos depois? O Lula acharam o triplex. O Juscelino, existem muitas dúvidas da forma como ele se acidentou. Já mataram ele. Não, tá bem. Vamos deixar como dúvidas, tá? Então, assim, alguém no Brasil que em algum momento pensou em nacionalismo, em desenvolvimento nacional, ou morreu em acidente muito estranho, ou morreu num mar de corrupção e lama, que nunca ficou comprovada, um bosta de um jornalistazinho, Carlos Lacerda, bosta jornalistazinho, vamos pegar o teu caso. Tá? E agora Rede Globo com Lula. Então, assim, um cara que tem uma visão nacional, de desenvolvimento nacional, e que tente criar condições para um desenvolvimento nacional, ele morre num mar de corrupção e lama sem ter pego um parafuso, sem que se prove ter desviado um parafuso. Tá? E o cara que tentar construir algum tipo de coisa nessa linha, cai, o Jango caiu. Entendeu? É o meu ponto de vista. Não, claro. Eu quero muito, eu quero sábado que vem aqui, eu quero apertar o prefeito, que ele vai pedir água. Prepara umas 3 garrafas de água. Entendeu? Eu concordo em parte contigo, mas não sou nem o extremo de pessimismo, e tenho o otimismo também. E tem um velho ditado que diz o seguinte: dentro do otimismo, nunca se gava o burro antes de passar o pantano. Sim. Então, eu quero a expectativa que tenho, que o presidente da República, seja Bolsonaro, como tu falou, os nomes aqueles folclóricos, seja quem for, dentro desta proposta que tu acha que não vota sim, porque se não votarem, os deputados e senadores que estão lá não precisam mais vir para as bases pedir voto e não vão levar. Sim. Agora, se vai ser a contento, satisfatoriamente para todos, não sei, mas que vai melhorar a situação dos municípios com a reforma tributária, isso eu garanto que vai. A não ser que vote depois contra. do Marquinho eu quero dar uns dados para... Só mais uma coisa eu quero dizer. Para te ver como os prefeitos também são muito fraquinhos, né? Eu não vou dar nome aqui. Não vou dar nome aqui. Tá? Mas assim, E que aí sobra para mim também. Vai para a rede social. Há uns dias atrás, eu vi um prefeito batendo palma e passando pano para um fascistazinho aí que aprovou a tal da reforma da liberdade de empreendimento. O que se tem de concreto na liberdade de empreendimento é que tu não assina mais carteira de trabalho, banco abre sábado e domingo, prefeitura não pode mais cobrar alvará. O prefeito estava batendo palma para esse cara. Tá? Um outro prefeito, que também é das minhas redes sociais, comemorando o repasse de R$7 mil do governo do estado para o hospital do município dele. Vem cá, tu não tem que dar um tiro num governador que repassa 7 mil e tu vem dizer que o prefeito vai fazer campanha contra?
Marquinhos, vai, Marquinhos. Hoje eu tô meio nervoso. Eu Acho ia que eu colocar, tenho que diminuir a dosezinha lá. Não, eu ia colocar assim, até para te acalmar, usar teu Rivotril aí um pouquinho, né? Mas eu vou colocar o seguinte assim, ó. Eu acho que o culpado de tudo isso, é a população. Nós somos uma Nós democracia. estamos agora prestes a chegar a uma eleição aí. Uma eleição, e olha, uma das piores eleições, que eu acho que é quando envolve município, vereadores, né? Que briga vizinho, né? Exato. É o que está aqui junto com a gente, né? E eu vou dizer o seguinte, e até eu sei que vou ser muito criticado por o que eu vou dizer, mas eu não tenho papas na língua, não tomo água no ouvido de político nenhum, não sou filiado a partido político, sou um cara totalmente independente de minhas posições, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que está na hora das pessoas, da população, acordar, começar a questionar, a avaliar quem é o candidato, seu candidato político. Quem é? O que fez para o município? Será que ele esteve lá como vereador apresentando só proposições? Quais são os seus projetos nesses 4 anos? Quais são os seus projetos de lei que ele apresentou para a melhoria do nosso município? Nós temos que terminar com essa coisa de abrir rua, apaga a luz, acende a luz. Ah, rua lá para rua tal. Abrir rua lá, limpar o lixo do fulano, limpar o lixo do ciclano. Nós temos que mudar essa concepção de nós escolhemos pessoas com esse tipo de mentalidade. Vereador é para fazer leis, vereador é para fiscalizar, legislar. E eu acho que nós temos que começar pela base, começar por aqui, se assim. É aqui que tem que se começar. Não adianta colocar o Pedrinho, a Mariazinha, o Joãozinho, porque ele é meu amiguinho, porque ele fala bonitinho, porque ele tem projetos disso. Os projetos dele não dependem só dele. Os projetos têm que ser projetos bons. O Bolsonaro apresentou vários... Está no Congresso lá, a questão... Há um projeto da questão das armas, de liberar a arma, desde que seja feito um exame toxicológico. Mas agora eu pergunto, para fazer um exame para ter uma arma, precisa ter um exame toxicológico? A pessoa que estiver comprando uma arma, ela vai comprar uma arma para se defender. Ela não vai comprar uma arma para matar alguém. Outra, exame toxicológico que se fazia nos vereadores, no prefeito, nos deputados. As pessoas tinham que ter essa avaliação psicológica. Radialista também, né? Então assim, ó, nós de louco, todos nós temos um pouco. Eu quero aproveitar esses espaços para poder externar o meu pensamento, claro. Mas desde que, claro, a minha posição, ela é questionável, como a de todos. Não detenho muitos conhecimentos, né, de socialistas, mas eu tenho uma posição do que eu vejo na minha comunidade, da minha sociedade, na base como sindicalista que sou. Então, assim, ó, nós temos que mudar a nossa concepção de voto. O dia que nós aprendermos a votar, e que agora essas reformas que estiveram aí, e que todas passaram a toque de caixa, serviu para a população aprender a votar. Tem vários deputados da nossa região aqui que, infelizmente, não vão se reeleger. Porque se depender de todos os trabalhadores, dos servidores públicos, eles não se reelegem. Porque nós estamos trabalhando para divulgar e difundir o seu voto nas reformas que aconteceu agora no governo estadual. Mas pode, mas só vou dar só uma pinceladinha da seguinte. Isto aconteceu e vai acontecer tantas vezes quando o povo se sente oprimido, necessitado, então vota e faz a opção em quem, para mudar aquele ritmo que vinha sendo feito. Porque estava comprimido, estava trancado, seguro. Quem fez um pouquinho mais pelo povo, pela sociedade, foi o Lula. E temos que fazer justiça também, porque pelo social ele fez bastante, fez muito, né? Isso é elogiável. Mas voltou um outro sistema, o povo estava insatisfeito, porque não atendeu na plenitude, porque o povo sempre espera do administrador o máximo. Uhum.
o máximo que pode fazer por Na ele. verdade, assim, o povo espera emprego. Na verdade, o povo espera um carguinho. Infelizmente, se vota através por troca de voto, por troca de emprego, por troca. E isso nós tem que, como o Genaro colocou inicialmente ali, ó, isso é um dever do Estado propiciar. Tem que se colocar, o Estado tem que propiciar esses empregos. Agora, a Tramandaí vai gerar vários empregos aí. Que bom. Então, quer dizer, não precisa da política. Eu concordo, mas também não é a totalidade. O que nós temos que combinar é o seguinte: nós temos que fazer uma combinação. É tu largar uma granada só por vez. Porque senão fica difícil, cara. O cara vai se preparar para responder a granada, vem outra, e vem outra, e vem outra. Hoje ele está afiado. Com a Ainda bota granada. o batedor meio. Não, tu tem que uma granada por programa. Vamos te dar 2 granadas por programa. Tá combinado. Só, tá? Tá combinado. Porque se tu largar 3, 4, a gente fica completamente solto. Não sei mais qual é a granada que eu vou atacar. O negócio é se esconder atrás da trincheira. Combinação, Claro. Quando há pouco tu falaste que há anos atrás se votou no Cacareco, né, que fez muitos votos, o Tiririca, o Bolsonaro é o Cacareco. É o Cacareco. É o Cacareco que virou presidente da República. É o Tiririca novo. Eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes, para os nossos assistentes aí, contextualizar as coisas, tá? Eu sempre procuro, até por uma questão de formação filosófica, uma formação técnica e tal, eu procuro sempre tentar contextualizar a coisa. Por que pode dar certo e por que não pode dar certo, tá? Eu sou também um otimista, mas mais do que otimista ou pessimista, eu procuro ser realista. Avaliar a situação, avaliar os atores e os contendores, tá? E ver o que daquele troço ali pode sair, o que pode sair daquilo ali. Quer dizer, eu não posso plantar um limoeiro e colher uma laranja, certo? Para ser o mais vamos dizer assim, mais popular possível. Certo. Não posso plantar uma bananeira e querer colher uma melancia, tá? Então, se tu analisar a situação atual do país, se tu analisar o que está se fazendo no país, é difícil que o resultado que a gente quer seja alcançado da forma como a gente quer. Teve um grande amigo que me disse uma coisa que eu gravei para o sempre, que a verdade tem 3 facetas: o que é, o que parece ser e o que nós gostaríamos que fosse. Então nós temos que saber o que nós estamos tratando. Se é o que nós gostaríamos que fosse. Se é o que nós gostaríamos que fosse, eu fecho contigo, assino embaixo, fechamos e não tem problema nenhum. Assinamos o contrato agora. O que eu gostaria, o que tu gostaria é uma coisa. O que parece ser é outra. E aqui o Délcio descreveu o que parece ser. Se eu tenho em volta de mim milicianos e me acompanham e tenho rolo com miliciano, evidentemente que alguma coisa está errada. Então, o que parece, vamos imaginar que não seja, mas o que parece ser é que este presidente está enrolado em coisas ruins, parece. Não tem como, eu não vou provar, quem tem que provar é a Polícia Federal, o Ministério Público, não sou eu. Então, veja bem, o que nós gostaríamos está colocado. O que parece ser está colocado. O que é uma incógnita. Ainda é uma incógnita. Só que antes de tu largar a próxima granada, eu vou te dizer o seguinte. Eu vou te dar mais um elemento importante. Por que não é possível fazer o que tu imagina que a gente quer fazer, o que gostaríamos que fosse feito? Por uma simples razão. Primeiro, pela modelagem. Tá? Essa modelagem de Estado mínimo, ela não é só na União. O Estado mínimo é no Estado e no município. Ponto. Então, começamos por aí. Segundo lugar, enquanto não for atacado o problema do rentismo que tu passou por cima, tá?
falou Só meio... pra ilustrar. É para ilustrar. Enquanto não for atacado o problema do rentismo, ou seja, que o capital produza bens e serviços e dos bens e serviços tenha lucro e esse lucro retorne na forma de capital, enquanto o capital gerar capital, ou seja, dinheiro gerar dinheiro, e só gerar dinheiro, nós não vamos crescer. O que acontece hoje? Hoje se privilegia o rentista. E se alguém tem dúvida disso, olhem, é só olhar o orçamento da União. Só olhar. Qualquer pessoa, o mais imbecil, o mais retardado mental do ser humano, que entrar no site da Transparência Brasil, tá? No governo federal, e entrar lá no orçamento, vai ver o seguinte, que 49% do orçamento da União é para pagar juros e amortização da dívida. Entendeu? Entendi. Os outros 51% é para fazer o resto tudo. Então, enquanto... Agora te pergunto o seguinte, qual foi, desde janeiro de 2019, qual foi o projeto que tu viu ou ouviu que o governo mandou ou que falou que ia fazer para atacar o problema do rentismo? Qual? Algum? Vou te responder. Tá. As duas. E te respondo e te pergunto faço uma pergunta. Tu falou em três teses. O que nós gostaríamos que fosse. Que é o que nós estamos falando. É. O outro. O que parece ser que o Délcio descreveu bem aqui, inclusive com muita intensidade. E o outro. O que é? O que é? Te pergunto, dessas três, tem alguma definição? Não, eu tenho a definição do que eu gostaria, Sim. e do que parece é tudo que está aí. É. Que a imprensa divulga, que os sites divulgam, que as pessoas Não, enxergam. eu concordo contigo, mas Ok? eu te pergunto, O que das três, verdadeiramente é, a gente não sabe. e das três, tem alguma coisa de concreto? Bom, eu acho que... Não, é só na minha pra ilustrar. opinião, o que a incógnita, o que gostaríamos, a gente já sabe. Já sabe. Até porque 57 milhões de pessoas votaram no que gostariam. Certo. Tá? Foram iludidas. Vamos colocar certo, mano? Certíssimo. Foram iludidas. É o voto do Tiririca. É o voto do que nós gostaríamos. O Bolsonaro recebeu votos que gostaríamos. Gostaríamos que fosse isso. Gostaríamos de mudar os costumes, gostaríamos de... E a resposta que tu quer saber é que não tem nada de concreto. Não tem. Não tem. Então, se não tem nada de concreto, tem sim. não se pode fazer o juízo Sem final. dúvida, não tem juízo final. É. O juízo final é o Apocalipse de São João. O único juízo final, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, o dia que eu ouvir as trombetas, eu saio correndo. eu concordo. Tá? A única Se eu ouvir coisa, a trombeta, eu saio a única coisa que na minha concepção eu coloco, com respeito de vocês Claro. e dos nossos ouvintes, é que continuo eu na expectativa Claro. que vai haver mudanças Para pior. para melhor. Mas pra pior. sim, olha só, eu estava me aposentando dia 6 de janeiro de 2021. Não. Preparei, me organizei, fiz outros cursos Vai aí. trabalhar mais 2 anos. Vou ter que trabalhar mais. Não. também. Eu não falo. Tem coisas que feito errado. Que tiraram o direito que as pessoas têm. O Sozar tem, isso eu não concordo. Tem outras propostas que eu não concordo. Eu falo no cômputo geral, em termos de economia. Não falo em nada mais. Não tenho qualquer tipo de concepção fora a economia. Eu acho que a economia é a base de melhorar a situação do povo brasileiro, porque nós somos um subdesenvolvido, povo carente, povo necessitado, e eu acho que quem mudar a economia vai ter, seja o Bolsonaro, seja o nome que for. Dificilmente eu interrompo quem fala, mas eu vou precisar te interromper só uma coisa. Certo. Os antigos navegadores tinham medo
de navegar em alto mar, porque diziam que existia uma coisa chamada o canto da sereia. Então havia um canto que eles ouviam um canto, que depois se soube que na verdade era o ruído do mar, que não era um canto porra nenhuma. Era ruído, tá? Era ruído, o mar fazia, como se acreditou, fazia como música, tá? Assim como se acredita que Deus soprou sobre Adão e ele virou. Então havia o canto da sereia e os marinheiros ficavam encantados com o canto da sereia. A sereia levava eles para o fundo do mar e morriam afogados, tá? Foi apresentado para a população brasileira o canto da sereia, tá? E a população brasileira, uma parte da população brasileira embarcou no canto da sereia. E agora está sendo apresentado outro canto da sereia, que é o que de uma forma ou outra tu e eu estamos embarcando, que é a ideia de que o que mais te agrada, eu tenho certeza que é isso, que mais te agrada não é que se resolva o problema da economia, é que venha dinheiro para o município. Eu sei que é isso que te agrada. Eu sei que é isso. Para melhorar o município. Eu sei que é isso a única coisa que realmente te agrada, é que venha mais dinheiro para o município. Agora, a pergunta é, e eu me faço a pergunta, é o seguinte: a que custo nós vamos vender o nosso patrimônio para que venha mais dinheiro para o município? É isso que eu quero saber. Tu entendeu? Qual é o custo disso? O que a gente vê, e pela trajetória, pela bússola, o custo vai ser muito alto para a nação. Certo, pode até ser que venha mais dinheiro para o município. Mas qual é o custo que a nação vai pagar para que venha mais recurso para o município? Essa é a minha preocupação. Não, tu fez entender, mas eu quero também te colocar o seguinte. Eu falo em economia e mais dinheiro para o município, concordando com a tua tese, e é isso que eu penso, é a divisão do bolo. Se o bolo está com pouco açúcar, com muito açúcar, o problema não é nosso. É a divisão daquilo que nós temos direito. Hoje nós temos os últimos e, na realidade, nós somos os primeiros. Nós fizemos o desenvolvimento e o crescimento da nação, do país, e nós ficamos com uma faísca, um pedacinho de bolo. 24% do bolo federal vem para os estados e municípios. Exato. 49% fica por rentista. Exato. Então, mas então tu admite que nós temos que discutir primeiro o dinheiro que está indo para os bancos, né? Ah, sim. Concorda? Concordo. Porque não vai 24, vai vir 40. Ótimo, não melhorou, aumentou o dobro. Não, mas continua indo 49 por rentista. E aí tu acaba com o SUS, tu acaba com as universidades federais, tu acaba com tudo para mandar mais dinheiro para o município. Não, isso eu sou contra. Mas é nos municípios que é distribuído. O dinheiro é um só. Mas é no município que é distribuído essas fatias. É para a população. Por exemplo, o gestor de um hospital, obviamente, vai querer que venha mais dinheiro para o hospital. Sim, mas para poder atender. Tá, mas de onde sai o dinheiro? Atender melhor. De onde sai? Vai ter que sair dos impostos e dessas grandes empresas que só negam. Que o governo, que os governos não estão cobrando. Que o governo Leite não está cobrando. Por isso eu digo, qual é coisa que o Bolsonaro fez agora foi cobrar da Rede Globo os milhões que devia. Isso é uma coisa boa. 270 milhões. Né? Que o Bolsonaro está cobrando isso aí. Mas ali também, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que eu coloquei antes, o governo não sabe nem quais são as suas propriedades que ele tem. Ele não sabe quem é que está devendo para ele. Tem inúmeras empresas que devem. Aqui a Rádio Itaramã FM, que é também muito mais patrocinadores, até para poder manter esse programa aqui com esse cachê alto que nós estamos cobrando aqui e para participar, né? Então assim, quanto mais patrocinador tiver a Rádio Itaramã e esse programa, mais gente nós vamos poder qualificar para trazer aqui para dentro, para debater com a sociedade os nossos problemas, como a gente está debatendo hoje. Mas eu pago porque vocês são competentes. Não, e a gente recebe em dia, graças a Deus. Graças a Deus não é parcelado. Graças a Deus não é parcelado. Fundo de garantia, não tem esse negócio de Uber, não. Então assim, meus amigos, eu acho que nós temos que primeiro cobrar de quem nos deve, e aí que vai sair janela.
É daí que vai sair o dinheiro para o hospital, o dinheiro para a prefeitura poder manter as Por isso obras. que eu dizia, Marquinhos, a que custo nós vamos vender... Mas vocês não me entenderam. Entendi. Vocês não me entenderam. Eu brigo pela fatia do bolo que estão nos tirando. Tá. Que nos levam, que é o governo federal que leva 49%. Tá. E o Estado, eu quero que a fatia seja maior aonde produz, Tá. aonde nasce tudo. E é no município. que Mas nasce. daí a gente vai ter que cobrar do teu deputado. Mas presta atenção, Ceci. O teu deputado vai ter que apresentar um projeto Ceci, lá para mudar presta isso aí. atenção, Sim, sim. presta atenção no seguinte. É nessa mudança da Só reforma para... Não quero mudar o teu pensamento, tributária. mas quero quero te ajudar a qualificar o teu pensamento. Sim, Qualificar o teu raciocínio. certo. Se o bolo é 100 e 49 está na mão dos rentistas e eles não vão mexer, eles vão mexer na outra parte do bolo, tá? Concorda? Eles querem, mas aí o Congresso tem que Tá, fazer. mas por enquanto não sabe se nada. fala nos 49. Não, Se fala nos 51. O é. que tem no 51? Tem 14% que vai para o Poder Legislativo, tem um percentualzinho que vai para o Poder Judiciário, tem 24% que vai para os estados e para o município, tá? Certo. E o resto o que é? É SUS, é educação, é Previdência. segurança, é Saúde. infraestrutura, é tudo, tá? Então, de onde tu acha que eles vão tirar dinheiro para passar mais dinheiro para os municípios? Para aumentar esses 24? De onde? Ou eles vão tirar dos 49, que eles não, até agora não falaram que vão mexer no rentismo, ou eles vão diminuir, e já estão fazendo, vão diminuir os recursos da educação, da saúde, da infraestrutura, do papapá e do papapá, para passar para o município assumir o encargo de fazer educação, saúde. Então, Entendi. olha o que tem por trás disso. Entendi. Por isso eu estou dizendo, cuidado com o custo. Qual é o custo que vai... Quanto vai nos custar receber mais dinheiro? Na do governo realidade, federal? na tua tese, eles não dariam. Não. Eles transfeririam. O encargo. Sim, É isso. sim. Eles vão te dar 10 pila e vão te dar custo de 20. Porque eles acabam com a educação, acabam com a segurança, acabam com tudo e vão dizer, nós vamos te dar mais 10 reais, mas agora tu tem que fazer uma universidade no teu município, tu vai assumir a segurança pública no teu município. Já tá- Aqueles 10 não... Já está assumindo? Já acabou? Chama o prefeito de Imbé. Pergunta para ele quanto é que está gastando nos 46 guardas municipais É. por mês, por ano. É uma E ele está gastando por quê? Porque a brigada militar Porque não consegue mais dar cansou conta. de bater no Estado e o Estado não... E ele fez um cercamento eletrônico que está cobrando da população também, né? Sim, Pois mas então, o que eu te digo, é Marquinhos, custo? o seguinte, o que eu estou Ah, dizendo é? é o seguinte, ele assumiu o custo de 46 guardas municipais, que são brigadianos municipais, né? Porque ele cansou de pedir para o Estado melhorar a qualidade da segurança pública do seu município. Então ele assumiu o encargo. Esse dinheiro que ele está gastando hoje na segurança pública, ele poderia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Ele está fazendo mais educação, poderia estar fazendo Por saúde. infraestrutura, Aqui por também vai ter o saúde. teu cercamento eletrônico, mas não vai ser, pelo menos não está... Eu não sei se Não tá sendo consegui cobrado. Não, eu qualificar. tu consegui qualificar um pouco o teu pensamento. Eu entendi. Mas aí, também dentro desse processo, que lá diminui e dá os encargos para o município, embora o contribuinte pague, ele vai pagar por uma coisa que está sendo prestado serviço aqui. E não está indo dinheiro lá para cima, para depois não voltar. Também Eu não vou me candidatar a prefeito. Porque vai ser feio, né? Eu quero Não. trazer mais uma coisa. Há 4 anos atrás, disseram que bastava tirar a Dilma, que o dólar baixaria de R$2. O dólar hoje é mais alto de toda... Na metade do ano ele vai a 5. E olha a gasolina. o preço que tá, Bastava né? tirar a Dilma, que a gasolina baixaria de R$3 para R$5. Olha o botijão de gás. Botijão de gás. Agora, a Bolsa de Valores subiu. Mas A o bolsa mercado de- está aplaudindo. A Bolsa de Valores está em queda acima de 115 mil pontos. Quem é que está lá? Especulador. Óbvio. Quem é Especulador. que está ganhando com tudo isso, né?
Os mesmos, os que rentistas. sempre ganharam, Os sempre rentistas. É o que E o povo né? batendo palma, feito mico de auditório. Aumentou, cresceu O povo- mercado. o povo que me aplaude. importa que cresceu a Bolsa de Valores? O que eu tenho que ver com Bolsa de Valores? preciso. Nós temos um deputado aqui que está nos acompanhando, Quem? Alceu Moreira. Um abraço. Um abraço ao deputado Alceu Moreira. que- Espero que se inspire muito para as batalhas que vêm aí. Grande É. deputado. Eu É preciso verdade. mandar um abraço pro Alexandre Barcelos, que está nervoso aqui, ele já postou Tem umas um 50 amigo também, o recados Leandro aqui. Miranda, também tá na escuta aí. O pessoal lá de Palmeiras das Missões, lá de Cruz Alta também estão todos ouvindo. Então, Alexandre, eu não vou. Muito obrigado. Ele citou aqui, o Castelo Branco morreu em Morreu condições. no ar? Morreu num avião? Em condições. Parece que foi abatido estranhas. pela FAB. Então, Nós temos muitas Ulisses mortes, né? Guimarães Tancredo Neves. Sumiu. nunca se achou Sumiu. o helicóptero dele. O caso do ministro Tancredo do Neves. o ministro do Supremo, que caiu o avião também. Então, Também é teoria de conspiração, mas vamos lá, né? É. A gente pode Mas ser um pouco agora, dobrão também, né? Uma coisa é concreto. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Cara, o que Juscelino Kubitschek fez, a loucura de levar Brasília para Brasília, levar a capital federal para Brasília, foi muito mais do que os bandeirantes fizeram há 400 anos atrás, quando avançaram as fronteiras de São Paulo. Né? Então, isto é uma visão nacionalista, expansionista, que efetivamente descobriu o centro-oeste brasileiro, que hoje é um maior Celeiro polo do país. do país e um dos maiores do mundo. É. Tu entendeu? Verdade. Então, esses caras têm que bater palma para eles. Sim. Não pode bater palma para o Michel Temer. É. Tá? Porque o Michel Temer propôs aquela reforma trabalhista ali que eu sei pela minha experiência, eu lá no meu escritório eu sei o que eu faço. Os caras ganham muito menos do que ganhavam antes. Intermitente na média do ano ele ganha R$200 por mês. Nós já Que é combinamos, isso? tá? Assim, são 2 granadas por programa, no máximo. 2 granadas. Eu vou passar trabalho com vocês. São 2 granadas Se vocês me permitem. São 2 granadas por programa, máximo. Se vocês me permitem, eu quero fazer um merchandisingzinho. Acho que eventualmente é de interesse. Assim, em dezembro agora nós tivemos sucesso numa tese nossa perante a Receita Federal. Há uns 2 anos atrás, uma senhora me procurou que ela pagava uma Babilônia de imposto de renda todo ano porque é separada do ex-marido e recebia pensão alimentícia. Ah, sim. Isso é uma realidade hoje de mulheres, principalmente mulheres que recebem pensão alimentícia. Então, a gente construiu lá uma tese e reformulou algumas coisas e em dezembro caiu o dinheiro na conta dela. Né? Então, se alguém tiver alguma, pode chamar na rádio aqui. Eu não vou dizer o milagre, vou contar o santo, sou eu. Não vou contar o milagre, O santo é o se Deus. quiser. É isso aí. Entendeu? Então, se souber de alguém aí que acaba... E é uma realidade e que a gente enfrentou ela ali e já começou a replicar para outros clientes que tem lá. E, né? Então, se tiver alguma mulher separada que Deixa eu recebe aproveitar pensão... só um parêntese. Isso é outra coisa absolutamente espúria, absolutamente vergonhosa. Né? Há quantos anos não é corrigida a tabela do imposto de renda? Meu Nós Deus. estamos sendo O saqueados. meu é retido na fonte ainda, então é pior. Sim, mas a Nós tabela, estamos né? sendo saqueados há muitos anos pelo Estado brasileiro, há muitos anos. Porque a não correção do imposto de renda significa que indiretamente, porque tem inflação, Sim, sim, tu sim. cada vez paga mais imposto. Mas ano agora- a ano tu está aumentando a tua Genaro, parcela de imposto. Pensa que tu tá pelo lado pagando. positivo, agora eles reajustaram a tabela da Previdência, então você vai ter mais deduções para fazer. Pois é, Os isso é coitados aposentados vão pagar mais também. É, Aposentado não pagar, agora vai ter que pagar mais. aumentou. Absurdo, que absurdo isso. Olha, por isso que a bússola, né? O Genaro que diz, a bússola. a Né? Como é que eu vou ter esperança? Como é que eu vou diminuir a minha dose de Rivotril? Nós temos um timoneiro, mas precisamos de uma bússola que tenha uma bússola pelo menos afinada, né? Ela, como é que diz no Inmetro, aquela aferida, Sim, né? sim. Que tem, É que assim, uma aferição certa. Eu não vou. verdade. Mas Para não, mim. não se esqueçam que essa situação
também tem que colocar em pauta que a situação do Brasil não é nesse governo. Claro que não. Não, Não. Isso é uma história antiga. Bem antigo. É porque assim, Cada vez aumenta mais. A gente tem hoje ao redor do planeta uma nova teoria política não econômica. Econômica, ela é, na verdade, uma volta 100 anos atrás, privilegiar os grandes capitalistas e banqueiros, empreendedores. O problema é que tinha se criado, na minha visão, um ambiente político, não de enfrentamento, porque nunca se enfrentou. Os bancos ganharam mais dinheiro no tempo do Lula do que ganham hoje. Né? Mas havia um outro viés em termos do Estado a serviço do povo, da população. Né? E ao redor do mundo, essa é uma teoria que agora perde força. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Inglaterra, é na França. Cara, olha o ataque do Chile. Aquele povo está há 6 meses tomando tiro, porque não consegue mais viver daquele jeito. E então, porque se construiu de novo uma teoria política Quase que o meu que Internacional domina. não deu para jogar lá. Como é que é? Quase que meu Internacional não conseguiu jogar Não, lá. e por uma tetinha, se quisesse, podia ter interrompido o O jogo. meu também. O jogo. Né, se quisesse, podia ter E interrompido. vamos perguntar pro Marcos. pro Pois Marcos. então, Tu é o quê? Eu sou campeão esporte. mundial. Eu tenho título mundial. Então é Colorado. Eu tenho título mundial. É o único no Rio Grande do Sul que tem título mundial. É o Colorado. É o Colorado. Então tem Colorado. acabou de carimbar a carteira, então. Definitivamente. Tá fechado. Eu gostava do Marcos, agora gosto do Marcos. Eu tenho título mundial. Eu também. Então, Agora fechou todo. eu tenho título Terça-feira tem mundial. um Eu acho que você compromisso já às sabia, 19 convida horas. só Colorado aqui. Ele já dá uma já dá selecionada. pesquisa. né? Eu já sabia. Só, Intelectualmente ele já seleciona. antes. se é que ele diz que busca pessoas inteligentes, embora eu não me considere uma pessoa inteligente, mas, Não, mas não. mas eu estou me exibindo aqui E no nas- meio de vocês Não, mas- inteligentes. Não, mas é. Hastes Colorado que tem que procurar. Então, pelo menos ele buscou uma qualidade, né? É Colorado. verdade, é verdade. Postes Colorado. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, assim, ó, eu aqui hoje pela primeira vez participando desse programa e eu vejo assim o quanto a gente tem que amadurecer, ouvindo o Genaro, ouvindo o Délcio, né? Ouvindo o Cecim. E eu vou dizer para vocês, chego aqui com a maior humildade, que eu acho que todo mundo, como a gente diz lá, Aprende. né? A gente somos Somos eternos aprendizes, É né? verdade. Dentro desse... Nós estamos num desbastar de uma pedra bruta, e eu me considero uma pedra muito bruta, e eu acho que tem muito que aprender. Eu estou engatinhando aí nos problemas da nossa comunidade, e me sinto honrado, assim, de ter aceitado esse convite que tu me fizeste. E então, assim, eu estou muito feliz hoje, muito orgulhoso, honrado de estar ao lado de 3 pessoas ilustres aqui. E tomara que eu consiga chegar ao nível de vocês ainda, né, nessa discussão aí. E poder colaborar mais. Marcos, né? Já está no nível. Colaborar mais. Mas estou muito feliz e honrado. Eu me De assusto. antemão já digo muito obrigado. Eu me assusto e Nós que agradecemos a tua, nos a sábados tua presença. eu tenho por hábito, de noitezinha, assim, eu deito na rede e assisto de novo o programa também. inteiro Eu também. para ver as bobagens que eu disse. Pra tentar E me eventualmente, corrigir pra próxima. eventualmente na próxima me corrigir e eventualmente até pedir perdão. Eu acho que eu não vou assistir, porque senão vou me ficar com vergonha. É que eu particularmente fico me perguntando o que eu fiz para estar aqui. Porque, de alguma forma, a gente não tem ideia, sentadinho aqui, olhando para o... Que deu o boné, Cleison? Não tem boné. Olhando para o boné do Cleison, né? Mas a repercussão que a gente tem na rua. Né? Eu passo a semana em Porto Alegre, mas há uns dias atrás um cliente veio me provocar. Tá, Delcio, e aí o Watch Party lá que eu não te vi mais? O cara, como estava me assistindo, já criou o hábito de nos sábados conectar no Facebook para ver a live do programa. Ah, que legal. O Zé Taylor Camargo, né, também é outro que dá bom dia, que todas as vezes que eu abro aqui a transmissão, dá bom dia. O Alexandre é um fã teu. Não, o Alexandre É um fã então, teu. mas, então, Marco,
me assusta, porque isso tem repercussão. Claro. Né? E aí eu me pergunto, por que eu estou aqui? E olha a responsabilidade que nós temos. Justo? Porque tu tá sentadinho aqui entre quatro paredes, tu não... Né? Para bem Formadores e de pra mal. opinião. Porque eu divirjo muito. Tem grandes jornalistas aí que dizem, não, as pessoas pensam do jeito delas, a gente não tem nenhuma influência. Cara, não é assim. As pessoas te ouvem porque eventualmente elas buscam se identificar ou não se identificar com aquilo que tu está dizendo. E de alguma forma tu consegue influenciar na cabeça dessas pessoas. Porque o rádio, ele tem essa característica específica porque você trata com o subconsciente da pessoa. Quando eu assisto televisão, é visual. Eu olho para uma imagem bonita ou feia e ela me provoca. Agora, rádio atua no subconsciente da pessoa. Aquilo bate lá dentro e a pessoa até pode reagir, dizer, esse comunista louco, como é que o comunista imbecil, que um dia um cara me chamou, né? Mas, de alguma forma, lá no subconsciente, eu botei uma semente na cabeça dessa pessoa. Né? E tudo que a gente diz aqui, quando eu me exalto, que nem me exaltei agora há pouco, depois eu paro e penso de, puxa vida, ele é o presidente da República. Né? Como é que eu chamo ele de miliciano? Né? Mas a gente também se emociona, se exalta. Agora tu imagina o que isso está fazendo na cabeça, lá no ouvido de uma pessoa que está nos ouvindo. Né? Eu fico assim um pouco assustado. Né? Mas quero dizer a todos que desejo um grande final de semana. Né? E acho que estamos encerrando já, né? Sim, já passa do meio-dia. Né? Então me despeço. A satisfação de ter conhecido o Marco aqui hoje. Marcos. Enfim, Marcos. Né, eu digo que sempre que Marco é Marco de porta. A porta tem um marco. Eu sou o plural do... Eu sou o marco plural do marco. Tu é duas portas, então. Né, de ter reencontrado o Genaro aqui, estava com saudade de conversar contigo, te ouvir e tal. O Cecim também, nossa. Né, o Cecim, nós somos amigos, né? Se tu tiver que me mandar para aquele lugar, eu vou apontar o dedo de volta e vou te dizer a mesma coisa. Então, né, que bom ter estado de volta e tomara que sábado que vem esteja aqui, tomara que sábado que vem o presidente da FAMURS possa vir, porque aí essas granadas todas nós vamos passar para ele. Hoje me vi estreito nas granadas. Tá. Mas ele vai ser solidário comigo. Um bom fim de semana. O Genaro hoje foi feliz, porque eu acompanho o programa já há bastante tempo. Sim. E eu vejo o Genaro sempre sozinho aqui. E se defendendo. Né, agora sobrou. Agora estamos montou um exército. Agora nós estamos dividindo. Hoje ele sai mais tranquilo. Quero desejar a todos um bom fim de semana e muito obrigado e até o próximo sábado. Igualmente a todos também, os ouvintes aí da Rádio Taramã FM, né? Eu acho que é importante isso aí, a gente poder hoje levar uma coisa boa aí, né, Genaro? Da minha parte também, eu só tenho que agradecer principalmente o grande arquiteto de me possibilitar, né, a honra de estar compartilhando com vocês esses momentos, né? Porque as pessoas acham que é fácil tu ficar 2 horas com o microfone na frente aqui, tendo que opinar. Não é fácil, não é para fraco. Né? Não é para fraco. E tem sabendo que tem aqueles negócios. Tem. Roxo. Como dizia o Collor, né? Não, e outra, e com a clara concepção e noção da responsabilidade que nós temos de emitir opinião, né? Que não pode ser simplesmente emitir opinião por emitir, né? Nós temos que qualificar, como tem sido aqui sempre, e o Marcos está vindo também para nos ajudar nesse sentido. Na verdade, nós estamos prestando serviço para a comunidade. Claro. Né? Grande serviço. Acho que o que nós fazemos aqui é prestar um serviço para a comunidade. É prestação de serviço. As pessoas podem concordar ou não com a gente. Mas se fizermos as pessoas pensar e elas chegarem às suas próprias conclusões, já cumprimos a nossa missão, que é fazer as pessoas refletirem, né? Grande parte dos problemas nacionais que nós temos é a falta de espaços para reflexão, para pensar. O Marcos tem um site aqui, é um grupo Tramandaí em Ação. Tramandaí em Ação, que é um grupo muito atuante, né, que eles estão permanentemente debatendo assuntos.
Veja como é importante. E o rádio é um canal muito potente. E principalmente em Tarumã, aqui na região, né? É um canal muito potente. Então, eu me sinto numa responsabilidade muito grande a emitir opiniões, né? Porque sei que as minhas opiniões estão sendo ouvidas e sei que de uma forma ou outra posso influenciar pessoas. Apesar que eu não quero fazer isso. Não é esta a minha intenção. Minha intenção é dar a minha opinião e fundamentada sobre as coisas, as granadas que tu joga na mesa, né? Que vai, a semana que vem, se Deus quiser, vai estar o presidente da FAMURS e aí tu joga para ele as granadas. Né? Mas assim, quero agradecer a ti, sim, pela oportunidade. Agradecer ao Marcos aqui, porque eu fazia um tempo que eu não ouvia o meu querido irmão Marcos, né? O Delcio, que me abandonou duas semanas, acho que foi? 2 semanas, né? Ou 3? 3, me deixou sozinho aqui contigo, tu só jogando granada para mim, e eu tendo que me virar aqui para tentar me defender das granadas. Né? E a ti, assim, claro, pelo espaço que tu nos dás, e a todos os nossos ouvintes e assistentes da live, um feliz fim de semana. O que digo eu? Ganhei o dia, ganhei a semana e mais outro amigo que vai estar aqui junto com vocês, colaborando, prestando informações, opinando, divergindo, enfim, fazendo com que esse programa efetivamente seja instrutivo, seja de opinião, que cada um tenha a sua opinião, tenha a sua versão, cada um tem aquilo que pensa e que acha. Concorda ou não, nossos ouvintes, fica sob a tutela deles e também a visão de cada um. Nós procuramos fazer esse tipo de trabalho no sentido de a comunidade estar sempre viva, atenta, e também sabendo das coisas através da nossa palavra que estão acontecendo, que pode se concordar ou não. Claro que o Delcio faltou três programas, agora eu entendi por quê, porque ele queria vir com um novo visual de barba grande. Então tinha que fazer uns programas para crescer a barba. Para crescer a barba. Eu não achei muito... Não tem que achar, mas... Se tu achou feio, eu estou feliz. Mas deixando a brincadeira de lado, eu quero agradecer a todos vocês. Vocês fazem a grandeza da Rádio Tarumã também, porque é uma rádio que pega na Grande Porto Alegre, Vale do Rio dos Sinos, todo o litoral norte, a Serra Gaúcha, e agora também vamos ampliar mais os transmissores, vai pegar mais ainda, porque vamos mudar o sistema de antena, e isto é importante para todos aqueles que são sintonizados na rádio. E eu, como bem disse o Delcio, e vocês também falaram dessa importância, é que o objetivo de uma rádio é prestar serviço à comunidade, informando, com música também, em toda a sua amplitude. E acho que nós temos atingido os objetivos, e eu sou eternamente grato pela presença de vocês, pela a disponibilidade que vocês têm, dispõem, deixar estar com seus familiares, enfim, final de semana, para estar aqui também opinando e informando a todos os nossos ouvintes. Sou muito grato a vocês, muito obrigado. Espero que vocês, quando no programinha de sábado, estejam sempre conosco, porque só engrandece e enobrece a Rádio Tarumã. Muito obrigado. Estamos encerrando o programa Debate desse sábado, e sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o programa Debate para a reflexão de todos vocês. Boa tarde. Você acabou de ouvir Conexão Litoral, de segunda a sexta ao meio-dia. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy.